Fala galerinha, professor André na área, sejam muito bem-vindos ao Texto 21. Estou gravando esta videoaula, especialmente para o pessoal do 6º ano da Escola Evangélica Vicente Costa. E nós vamos dar seguimento ao nosso conteúdo de substantivos. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha telinha. E desde já eu gostaria de pedir, que você estivesse bastante atento, bem atento a essa aula, que seguisse conosco até o final do vídeo. E no final não deixe de marcar o seu joinha, se você não está inscrito aqui ainda no canal, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo, ok? Dando seguimento então àquilo que nós estávamos falando, apenas para não começarmos ou recomeçarmos de maneira abrupta, No vídeo passado, eu vou deixar o link aí na descrição, se você porventura caiu aqui sem ter visto o anterior. Nós vimos que o substantivo é toda a palavra, e aí eu fiz questão de destacar o termo palavra, porque não é o ser real no mundo, mas é a palavra que eu uso para nomear esse ser, certo? Que representa esse ser na língua. E abarca todo tipo de seres, existentes no mundo. Vivos, não vivos, visíveis, invisíveis, concretos, abstratos, a gente vai falar sobre isso hoje. Reais, imaginários, tá? Tudo aquilo que tem um nome no universo, esse nome será justamente substantivo. Então, eu coloquei aqui algumas imagens, que representam seres no mundo, e esses seres têm nomes, certo? E os nomes desses seres são classificados dentro da morfologia da classe de palavras, do estudo de classe de palavras, como substantivos, ok? Falamos também sobre como identificar um substantivo, e eu dei para vocês 3 perguntas importantes e uma observação, certo? A primeira, lembra lá, eu uso essa palavra para dar nome para algum ser no mundo? Eu posso colocar um artigo, ou a, os, as, uma, uns, umas, são os artigos da língua portuguesa, na frente dessa palavra sem mudar o seu sentido no texto? Eu posso colocar essa palavra e o artigo, que acompanha, ou que eu posso fazer acompanhar no plural, utilizando a letra S, ok? Então, se uma palavra responde sim para essas 3 perguntas, essa palavra é um substantivo. Lembrando que nomes próprios, ou seja, nomes de pessoas, cidades, marcas, obras, etc. Obras, quando eu digo aqui, obras artísticas, com alguns quadros, livros, filmes, tá? Então, nomes próprios que sempre se escrevem com a inicial maiúscula, você identifica o nome próprio assim, eles são sempre substantivos, tá? Então, você não precisa nem perguntar nada. Se você vir algum termo com letra maiúscula, não for no início de uma frase, for nome próprio, nome de pessoa, cidade, marca, alguma obra, seja ela literária, cinematográfica, teatral, enfim, você já sabe que aquilo lá é um substantivo, ok? Então, nós paramos aí. E hoje nós vamos falar sobre 2 coisas. Nós vamos falar primeiramente sobre as flexões do substantivo e depois a gente vai falar sobre as classificações que um substantivo pode assumir, ok? Então, a primeira flexão, bora pensar no conceito de flexão, certo? Antes da gente falar de flexão, deixa eu explicar para vocês direitinho o que se trata uma flexão. Quando a gramática chama de flexão? Bom, vamos pensar aqui na academia, no exercício, tá? Todo mundo sabe o que é uma flexão, A pessoa que vai fazer o exercício lá, então se coloca meio que deitada no chão, ela não deita completamente, mas ela se apoia, não é isso? No chão, ela se apoia com as mãos no chão, ok? E aí ela começa a fazer, flexões, não é isso? Ela, então, usa os braços para erguer o corpo e deixa depois o corpo descer, e assim ela vai exercitando aí alguns músculos, especialmente os do braço. Então, a gente chama isso de flexão, na verdade. E o que está acontecendo? A gente está, de fato, flexionando certas partes do corpo, certo? Ou seja, mudando a forma desse corpo, ok? Então, veja que eu não sou uma pessoa quando eu estou ali, fazendo flexão, me pondo para fazer flexão, e aí, quando eu
subo, né? Quando eu ergo o corpo, agora eu sou uma outra pessoa. Não, eu sou a mesma pessoa. Só que o meu corpo está com um formato diferente, vamos dizer assim. Vocês estão entendendo? Então, a flexão, ela não muda, ela não faz com que a pessoa seja outra pessoa. Ela apenas muda a forma daquela pessoa, certo? E em um certo sentido, se você se exercitar bastante, a forma do seu corpo realmente vai mudar, né? Você vai ficar com um shape aí bacana, daqueles de comercial de academia, né? Então, veja, mas você não é outra pessoa no sentido de que você é outro ser humano. Alguns falam, não, professor, depois que eu comecei a fazer exercício, eu realmente me senti outra pessoa. Não estou falando nesse sentido. Estou falando no sentido de que você é o mesmo ser humano, só que agora com uma forma diferente. É claro, essa forma, de repente, física pode te trazer, né, sentimentos ou impressões acerca de si mesmo que você não tinha antes. Ok, mas o meu ponto é, a flexão ela não faz com que um ser humano seja outro ser humano. É o mesmo ser humano com uma forma diferente, certo? Então, é a mesma ideia aqui para a flexão do substantivo. Traz essa ideia agora para a gramática aqui, tá? A flexão, tá? Você chama de flexão, né, dentro da gramática quando a palavra ela sofre uma modificação na sua forma, ok? Ela não é uma nova palavra, ok? E ela sofre uma modificação na sua forma para expressar algumas variações no seu sentido, ok? Não, a flexão ela não cria palavras novas. E aí muitos materiais trazem 3 tipos de flexão, certo? O primeiro que eles trazem é gênero, o segundo é o número e o terceiro é o grau, tá? Mas eu quero argumentar aqui com vocês, ainda que de forma não muito profunda, que na verdade o substantivo, ele só, no caso, muitos materiais trazem três flexões para o substantivo, né? Eu quero aqui argumentar com vocês rapidamente que, na verdade, o substantivo só tem 2 flexões, tá? Gênero e número. O grau não seria flexão, pelo mesmo conceito, pela mesma explicação que eu acabei de te dar. Mas a gente vai chegar lá. Veja, quando a gente fala de gênero, flexão de gênero, a gente está falando de masculino e feminino. Então, os substantivos, em geral, certo? Eles vão, não todos eles, mas muitos deles vão se flexionar em gênero. Significa dizer que eles vão tentar representar seres, né, que são do sexo masculino e seres que são do sexo feminino, ok? Mesmo que mesmo aqueles substantivos que não nomeiam seres que a gente possa fazer essa diferença, por exemplo, né, menino, menina, pato e pata, gato e gata, certo? Leão e leoa. Mesmo substantivos que não nomeiam seres assim, né, que você pode fazer essa diferença, mesmo assim todos eles terão um gênero gramatical, certo? Que vai ser determinado pelo artigo. Então, por favor, não confunda gênero gramatical com gênero sexual, certo? Então, por exemplo, a palavra mesa, ela não designa no mundo um ser que tem sexo. A mesa é um ser, nem vivo é, certo? Então, é simplesmente um objeto no mundo. Você não vai poder dizer se a mesa é fêmea ou macho. Não existe isso, certo? É um objeto inanimado. Mas a palavra mesa tem um gênero gramatical, certo? E esse gênero gramatical é feminino, porque você diz a mesa, que não tem nada a ver com o objeto em si, tá? Vou dar um exemplo. Muita gente pensa ou associa que flor é feminino, certo? Porque é uma coisa delicada e coisa e tal, e aí se associa a mulher. Puro ledo engano, né? Só... Isso é um estereótipo. Por quê? Porque a mesma palavra, né, a mesma ideia, por exemplo, em outro idioma, a mesma palavra vai ter um gênero diferente, certo? Então, por exemplo, em italiano, flor, a palavra flor é masculina, é do gênero gramatical masculino, certo? Aqui a gente diz a flor, mas lá os italianos dizem il fiore, né? Eles não dizem la fiore, dizem il fiore, ou seja, é masculino. Então,
veja que essa questão, mas essa palavra ela vai ser do gênero gramatical masculino ou feminino? Isso é uma questão totalmente aleatória, ok? Não será aleatório, tão aleatório quando a gente pensar nessas palavras que eu mencionei ainda há pouco, que representam seres que têm esse par, que a gente pode brincar com esse par. Então, menino e menina, né? Gato e gata, tá? Professor, professora, aí sim, tudo bem. Né? Você tem aí uma ligação com a questão do sexo do ser, né? Se é um macho ou se é uma fêmea. Aí tudo bem. Mas percebe que tem trocentos substantivos que designam seres que não têm essa relação, certo? E aí, eles vão ficar sem gênero? Não, eles também têm um gênero, que é o gênero quê? Gramatical, certo? Quando a gente fala de flexão de gênero, a gente está pensando exclusivamente no gênero que diz respeito ao sexo do ser. Quando a palavra tenta retomar, né, o sexo biológico daquele ser, tá bom? Mas mesmo as palavras que não têm essa relação com o sexo do ser, né, mesmo assim, todos os substantivos terão um gênero gramatical, certo? Que é determinado pelo artigo. Então, de novo, não confunde gênero sexual com gênero gramatical. Professor, todos os substantivos vão ter um gênero, vão sofrer flexão de gênero, né, em masculino e feminino? Não, certo? Só alguns, certo? E geralmente são de seres, não todos, mas os substantivos que sofrem essa flexão de gênero, masculino e feminino, é uma tentativa de se referir ao sexo do ser, certo? Ao sexo biológico do ser, macho e fêmea. Agora, professor, todos os substantivos vão ter um gênero gramatical? Sim, aí sim, todos eles vão ter. Não importa se é um ser vivo, se é um ser não vivo, todos eles vão ter um gênero gramatical. E como é que você verifica o gênero gramatical de um substantivo? Certo? É exclusivamente pelo artigo, tá? Então, se você diz o vaso, vaso, embora seja um ser inanimado, que não tem vida, não tem sexo, é do gênero gramatical, não é o vaso, é a palavra vaso, certo? Por isso que eu grifei lá a palavra no conceito. A palavra vaso, o substantivo vaso, é do gênero gramatical masculino, certo? Se eu digo a porta, certo? A porta é um ser inanimado, não tem sexo, não tem vida, não tem nada, só é o objeto inanimado ali. Eu sei que a palavra porta não é o ser, porque o ser não tem vida, mas a palavra, o substantivo porta é do gênero gramatical feminino, porque eu digo a porta, ok? Tudo bem? E essa questão de gênero gramatical não tem nada a ver com a forma como a palavra termina, porque tem gente que pensa que a palavra terminou com A é feminina, a palavra terminou com O é masculino, mas é falso. Basta pensar em tribo. Tribo, por exemplo, é uma palavra que termina com O, certo? E você diz a tribo, tá? Mão é uma palavra que termina com O e você diz a mão, ok? Problema é uma palavra que termina com A e você diz o problema, você não diz a problema. Então, na hora que você tiver que falar de gênero, tá? Gramatical, você vai olhar para onde? É para a palavra em si? Não, você vai olhar para algo fora da palavra, que é o artigo. O problema, a caixa, o obelisco, a bandeira. Então, veja, são palavras que nomeiam seres que não têm vida, mas todas essas palavras, todos esses substantivos têm um gênero gramatical, certo? Agora, quando eu falo de flexão de gênero, eu estou falando daquelas palavras que formam esse par que eu mencionei ainda há pouco. Então, menino, menina, garoto, garota, gato, gata, tá? Então, professor, professora. Então, essas palavras que formam esse par, que vão designar realmente a questão do sexo do ser, ou seja, se é um macho ou se é uma fêmea, é aí que vai entrar a flexão de gênero, certo? Então, perceba que é um número bem diminuto de substantivos, certo? Que vai trabalhar com a questão da flexão de gênero, masculino e feminino em relação à flexão, tá? Então, mais uma vez, eu espero que você tenha ficado claro. Não confunda gênero gramatical com gênero sexual, certo? A flexão de gênero vai tentar expressar o sexo, certo? Então, macho e fêmea. Tem a ver com isso. Na verdade, eu devo até ter colocado isso aí, né, no slide. Macho e fêmea, para ficar mais claro. Agora, o gênero gramatical, todos os substantivos vão ter. E aí você vai perceber o gênero gramatical do substantivo como? Pelo artigo, certo? É o artigo que vai determinar isso.
tá bom? Gênero é um pouco mais complexo, o número é um pouco mais simples, tá? Quando a gente fala de flexão de número, a gente está falando do substantivo no singular ou no plural, ok? Que geralmente você vai ter ali a marcação do plural no substantivo com algum auxílio da letra S, né? Seja a letra S sozinha ou a letra S mais algum outro recurso, mas em geral será isso aí, ok? E aí o grau, que tem a ver com aumentativo e diminutivo, não entra nessa história de flexão, embora alguns materiais coloquem grau como flexão. Por quê? Porque o grau gera palavras novas. A flexão não gera novas palavras. É a mesma palavra com uma forma diferente. O grau gera palavras novas. Veja, eu tenho, por exemplo, copo, certo? Está no singular. E eu tenho copos. Copo de beber água. Copos, certo? No plural. Tá? Quando eu vou ver o aumentativo de copo, que é copásio, gente, isso daí é uma palavra nova, certo? Isso daí é uma palavra derivada, a gente vai ver daqui a pouco, de copo. É uma palavra diferente, certo? E a diferença básica entre gênero, entre flexão, né, gênero e número, e a questão envolvendo grau, que eu estou defendendo aqui que não é flexão, é o fato, é claramente verificável isso, no sentido de que quando você quer expressar gênero e número, você não tem outra possibilidade. A língua não te dá outras possibilidades de você expressar isso. A língua não te dá um leque de opções para você marcar as diferenças de gênero e número. Enquanto que a de grau, sim. Porque enquanto eu posso dizer copásio, na mesma forma que eu posso dizer copásio para falar de um copo grande, eu posso falar, por exemplo, um copão. Tá? Mesmo que a gramática diga que o aumentativo é copásio, eu posso falar copão. Eu posso falar copo grande, eu posso falar copo gigante, enfim, eu consigo ter um sem número de possibilidades para expressar aquela mesma situação. Coisa que não acontece com, por exemplo, se eu quiser expressar mais de um copo, certo? Que outras palavras ou formas a língua me dispõe, além de copos? Certo? Eu não vou ficar fazendo rodeios para, entendeu? Copos é copos. 2 copos. Eu não tenho como dizer 2 e outra palavra sem ser copos. Entendeu? Eu não tenho uma outra possibilidade de expressar a ideia do plural. Tá? Se é um profissional ou uma profissional, no caso da educação, certo? Uma mulher, por exemplo, eu não tenho como expressar isso sem ser com o par professor, professora. Não, o professor é quando é um homem que está dando aula, e quando é uma mulher, eu vou chamar de professor mulher. Não, isso não acontece, ninguém faz isso. Eu vou chamar de professor fêmea, bem menos, certo? Horrível isso. A gente fala professora, certo? Então, veja que a questão da flexão, ela não me dá possibilidades diversas para expressar aquilo. É só aquilo e pronto. O grau, não. O grau eu posso falar, eu posso usar a palavra única, mas eu posso expressar isso de outras maneiras, diversas na língua. Então, na verdade, embora muitos materiais tragam grau como flexão, desde a década de 70, tá? Os linguistas, na verdade, desde antes da década de 70, os linguistas já têm, e alguns materiais já têm corrigido isso, né? Já têm denunciado que o grau não é flexão, certo? O grau não deve vir junto do conteúdo de flexão, certo? Não só nos substantivos, como em outras classes gramaticais também, mas especialmente nos substantivos, tá? E aí, ó, para exemplificar isso daí de forma rápida, tá? Eu tenho menino e menina, tá? E eu tenho meninos e meninas, perceba. São as 4 formas de uma mesma palavra. É por isso que você não vai encontrar as 4 no dicionário. Quando você for procurar no dicionário a palavra, você só vai encontrar a forma menino, que é a forma mais básica, que é masculino singular. Tá? Não vai ter lá no dicionário o verbete menina ou meninos no plural ou meninas no plural, no feminino plural. Não vai. Só vai ter menino. E aí você que é falante nativo, né, já domina a língua portuguesa, sabe que se você quiser expressar o feminino, você troca esse O por A. Se você quiser expressar o plural, você acrescenta o S. E aí pronto. São 4 formas da mesma palavra. Aqui eu não tenho 4 palavras diferentes. Eu tenho a mesma palavra. Menino, menina, meninos, meninas.
as 4 formas são 4 formas diferentes de uma mesma palavra, ok? Então, a flexão não gera palavras novas. Agora, veja, meninão. Meninão, que supostamente eu poderia colocar aqui como o aumentativo de menino. Tá? Eu posso expressar meninão, mas eu posso dizer também menino grande. Eita, menino grande, né? Já tá enorme aí. Então, percebe? Eu não sou obrigado a dizer meninão. A mesma forma, menininho, tá? Que é o diminutivo. Eu não sou obrigado a dizer menino. Eu posso dizer menino pequeno. Posso expressar a mesma coisa de forma diferente. Então, grau não é flexão, tá? Estou riscando aí para deixar claro que o grau não vai entrar. Então, quando a gente pensar aqui em flexão do substantivo, vão ser apenas essas duas. Gênero e número. Ok? Essas duas apenas. Tá? E aí vamos às classificações de substantivos. Ok? Então, substantivos, eles podem ser classificados quanto à forma e quanto ao sentido. Quanto à forma, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Você vai dizer que um substantivo é primitivo ou derivado. Presta atenção que se eu estou dizendo que ele é primitivo ou derivado, quer dizer que ele não pode ser as duas coisas. Um mesmo substantivo, na hora de você classificar, na prova, nos exercícios, né, nas atividades, você não pode dizer, esse substantivo ele é primitivo e ele é derivado. Não. Ou ele é primitivo ou ele é derivado. Entende? Então, você não pode misturar as classificações horizontalmente. Você pode misturar as classificações na vertical, como eu vou colocar aqui no esquema. Mas horizontalmente não. Porque se você já definiu que aquele substantivo é primitivo, tá? Derivado ele não pode mais ser. Ele pode ser outras coisas, que a gente vai ver ainda aqui. Tá? A gente vai ver ainda aqui. Mas derivado ele não vai mais poder ser. Tá? E aí, presta atenção que eu coloquei entre parênteses do lado. Forma, palavra. Por quê? Porque o que você vai analisar nessa questão de primitivo ou derivado é a forma do substantivo. É a palavra em si. Você não vai avaliar a questão do ser. Não é o ser, tá? É a forma, é a palavra, não o ser. Como assim, professor? Veja bem aqui. Tá? Leite, manteiga, gelo, geladeira e banana e bananada. Um exemplo. Tá? Todas essas palavras aqui, todos esses substantivos, todos são substantivos, todos nomeiam seres no mundo. Todos eles estão aí numa relação de primitivo e derivado. Aí você vai olhar assim, professor, porque olha, a bananada eu faço da banana. Então, o primitivo da bananada é banana, certo? Porque eu tiro a bananada da banana. E a manteiga também, olha, professor. Porque a manteiga é feita do leite, então a manteiga é derivada do leite. Né? Mas cuidado. Quando você for classificar substantivo como primitivo ou derivado, o que você vai levar em conta é a palavra, não é o ser. O que isso significa? Significa dizer que leite e manteiga não vão entrar aqui na parada. Porque, presta atenção, o ser que é a manteiga, tá? O ser que é a manteiga, tá? O ser que é a manteiga veio do ser que é o leite, tá? Ou seja, a coisa real no mundo que é a manteiga, de fato, é feita a partir do leite. Ok, tá? Então eu posso dizer que a manteiga é um derivado do leite, porque veio do leite. Ok, mas a questão não é essa. Quando você vai classificar os substantivos, você leva em consideração a palavra, não é o ser, não é a coisa real no mundo. Então a questão é, a palavra manteiga veio da palavra leite? Não é se a coisa real no mundo que é a manteiga veio do leite. É se a palavra manteiga veio do leite. E a resposta é um sonoro não. A palavra manteiga não veio do leite. Então, eu não posso dizer, dentro desse conteúdo de classificação dos substantivos, que a palavra manteiga é um substantivo derivado de leite. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Tá? Então, o que é primitivo e derivado, afinal de contas? Primitivo é aquele substantivo que origina outros substantivos, aquela palavra que serve de base para criar novas palavras, certo? Palavra, não coisa real no mundo. E o derivado é aquela palavra, aquele substantivo que foi formado a partir de outro substantivo pré-existente. Então, a palavra. Então, observa aqui como gelo e geladeira vão entrar na parada. Professor, mas gelo e geladeira vai entrar? Eu estou dizendo aqui com isso que a geladeira é feita de gelo?
que quando você prepara, quando uma indústria vai construir uma geladeira, a matéria-prima da geladeira é o gelo? Não, é até o contrário, né? Porque você usa a geladeira para fazer gelo e não o contrário. Tá? Usar o gelo para fazer geladeira. Então, por que está aqui? Porque o que a gente está trabalhando é a palavra. Então, a palavra geladeira, o substantivo geladeira, vocês estão entendendo? Ela foi formada, essa palavra foi formada a partir da palavra gelo. Entenderam? Então, para formar a palavra geladeira, não a coisa no mundo que é a geladeira, que fica lá na tua cozinha. Eu estou falando que a palavra geladeira, na hora que ela foi formada, ela se baseou para ser formada na palavra gelo. Entenderam? Que é uma palavra pré-existente, mais antiga, que originou muitas outras palavras, como geleira, gelado, né? E por aí vai. Então, gelo é primitivo, certo? Porque ele não vem de outra palavra, ele origina outras. E geladeira é derivado no sentido de que a palavra geladeira, não a coisa no mundo que é geladeira, a palavra veio de gelo, ok? Veio da palavra gelo, tá bom? Então, quando você pensar em primitivo derivado, você não vai prestar atenção na coisa no mundo, no ser, mas é na palavra, na forma da palavra, tá bom? Mas, professor, não pode ter um caso em que a situação represente tanto o ser quanto a palavra? Sim, que é o caso aqui de banana e bananada, veja só. Eu posso dizer que a bebida, né, a vitamina bananada, tá, veio da banana, da fruta, né, banana? Sim, tá? Eu posso dizer que um alimento veio do outro alimento, tá? Mas não é isso aqui que importa, foi uma mera coincidência isso, foi só uma coincidência, tá? O que importa é você entender que a palavra bananada foi formada a partir da palavra banana, entenderam? A palavra bananada foi formada a partir da palavra banana. Aí tudo bem, ok? Então, é uma mera coincidência porque, veja, de novo, geladeira, o ser geladeira, a coisa real no mundo que a geladeira não veio, não é feita de gelo. Mas a palavra geladeira foi formada a partir da palavra gelo. Aí tudo bem, tá? Ok? Vamos lá, então. Segunda classificação, segundo nível aí de análise do substantivo, você vai classificar se ele é simples ou composto, ainda quanto à forma, tá? O que significa? Você vai analisar agora, olha, entre parênteses eu coloquei, o número de palavras que formou esse substantivo. Qual foi o número de palavras que formou esse substantivo? Tá? Então, veja, quando você tem apenas uma palavra formando substantivo, você vai classificá-lo como simples. Tá? Quando você tem duas ou mais palavras formando esse substantivo, você vai chamá-lo de composto. Simples assim. Tá? E aí, cuidado, nem todo substantivo composto vai vir com um hífenzinho, né? Aquele tracinho no meio das duas palavras. Às vezes você vai ter, às vezes não. Certo? Mas você precisa identificar no substantivo aí. Esse substantivo aqui foi formado por duas palavras. Tá? Então, ele é composto. Então, veja aqui alguns exemplos. Casa, mesa, garoto, pé. São exemplos de substantivos simples. Certo? Agora, quando você diz girassol, perceba. Existe a palavra gira, certo? Existe a palavra sol, que significa uma coisa, gira uma coisa, sol outra coisa. E elas se juntarem e formaram uma terceira coisa que tem um sentido totalmente diferente, que é o nome de uma flor, certo? Então, preste atenção que o substantivo girassol, que nomeia a flor, certo? O ser real no mundo que é a flor, ele foi formado por duas palavras, certo? Então, toda vez que um substantivo é formado por duas ou mais palavras, duas ou mais, você tem aí um substantivo composto. Passatempo, tá? Perceba aí que girassol e passatempo não tem o hífenzinho, tá? E guarda-roupa aqui, no caso, já tem, certo? O que vai determinar, professor, se vai ter hífen ou não vai? Aí você tem as regras lá, né? Inclusive do novo acordo ortográfico, que alterou algumas palavras relacionadas à questão do hífen e tudo, que a gente pode ver em outra oportunidade. Mas o que eu quero chamar a atenção agora, nesse momento aqui, não pense que todo substantivo composto vai ter o hífen. Muitos não têm, tá bom? E aí outros exemplos, né? Beija-flor, pé de moleque, tá? Abridor de lata, abridor de garrafa e por aí vai. São todos exemplos de substantivo composto. São palavras, são substantivos que nomeiam seres, certo? Não são substantivos. E a palavra, ela é formada... O substantivo foi formado por duas ou mais palavras. Então, substantivo composto. Ok?
Então, quanto à forma é isso. Você vai dizer se o substantivo é primitivo ou derivado, depois se ele é simples ou composto. É aquilo que eu mencionei para você. Tá? Essa classificação pode ser acumulada, tá, na vertical. Na horizontal, não. Então, se você já disse que o substantivo é simples, tá, ele não vai mais poder ser composto. Por isso que está aí, ó, é simples ou composto. Não dá para ser as duas coisas. Mas, professor, ele pode ser primitivo e simples? Aí sim. Aí sim. Tá? Então, veja. Gelo, que está aí na primeira classificação, primitivo derivado. Gelo é um substantivo primitivo, certo? E também é um substantivo o quê? Simples. Então, você vai misturar as classificações verticalmente. Horizontalmente, não. No nosso esquema. Vocês estão entendendo? Tá? Geladeira é um substantivo derivado, certo? A palavra geladeira é um substantivo derivado. E também é um substantivo simples, certo? Vocês estão entendendo? Ou seja, você não tem como acumular as terminologias, né, as classificações na horizontal, é uma coisa ou outra, mas na vertical, sim, você vai fazer essa acumulação, tá? Quanto ao sentido, os substantivos têm mais duas classificações, certo? Você vai dizer que se um substantivo é comum ou próprio, tá? Dependendo se essa palavra nomeia um ser qualquer, tá? Ou um ser específico. Então você vai pensar, eu uso essa palavra para um ser qualquer ou para um ser específico, tá? Então veja aí, garoto, cachorro, cidade, tá? Quando eu uso a palavra garoto, eu não estou falando necessariamente de um garoto apenas no mundo. Eu posso usar essa palavra garoto para me referir a qualquer garoto da face da Terra. A mesma coisa a palavra cachorro. Tá? Existem trocentos cachorros no mundo. Eu posso usar essa palavra para nomear qualquer um deles, certo? Qualquer um. A mesma coisa a palavra cidade. Quantas cidades existem no mundo? Sei lá, né? Vai saber lá quantas cidades tem. São muitas. Você usa a palavra cidade para se referir a qualquer uma delas. Agora, quando você diz Carlos, por mais que existam trocentos Carlos no mundo, certo? Eu conheço 5 Carlos, 5 pessoas chamadas Carlos. Ok. Ainda assim, dentro daquele contexto de fala, certo? Quando você estiver conversando ali, falando, usando a língua, né, no dia a dia de forma real, a palavra Carlos, ela já vai nomear um ser específico. Eu não posso pegar a palavra Carlos, por mais que existam muitas pessoas chamadas Carlos, eu não posso pegar a palavra Carlos e sair chamando Carlos, chamando de Carlos qualquer garoto que eu vi na rua. Não posso, certo? Então, Carlos já é alguma coisa mais específica. A mesma coisa, Bidu. O primeiro cachorro que eu vi na rua chamar de Bidu, ele vai te atender? Ele vai ouvir? Ele vai olhar? Bidu? Bidu? Não. Só aqueles cachorros que receberam esse nome específico. Ok? Belém, né? Existe Belém da Judéia, lá em Israel. Existe Belém lá em Portugal, né? E existe Belém do Pará também. Tá? Quem sabe existem outros. Existe Belém Novo, existem outras cidades com esse nome, né? Então, mas veja, não é qualquer cidade que eu posso chamar de Belém. Há cidades específicas no mundo que vão se chamar Belém. Tá? E aí, qual é a dica bacana? Que substantivos próprios sempre vão vir com letra maiúscula, que foi o que eu mencionei lá naquela pergunta, né? Então, se você vir uma palavra, um substantivo com letra maiúscula, não está não tá no início de uma frase, você já sabe que é um substantivo. E é um substantivo próprio, que você, pelas regras de ortografia, tem que colocar em letra maiúscula, mesmo que não seja início da frase. Então, cuidado aí nas redações, tá? Quando você for fazer sua redação, é um nome próprio? É o nome de alguém? É o nome de uma cidade? Né? É um nome, enfim, próprio? Enfim, né? Nome próprio. Você coloca aí em letra maiúscula, ok? Tá bom? E por último, entre aspas, por último aqui no nosso slide, porque tem mais um detalhezinho, você tem aqui o concreto ou abstrato, certo? Há duas formas de você conceituar o que é um substantivo concreto ou abstrato. Como assim, professor? Mas os materiais mais antigos vão trazer a seguinte definição. O substantivo será concreto quando o ser que ele designa for um ser que você pode tocar, que você pode ver. Ok? E o substantivo será abstrato quando ele designar um ser que você não pode tocar, que você não pode ver. Tá? Entretanto,
as classificações mais modernas, vamos dizer assim, mais atuais, vão classificar um pouquinho diferente. Vão dizer que o substantivo concreto é aquele substantivo que nomeia um ser que não depende de outro ser para continuar existindo, para seguir existindo. Enquanto que o substantivo abstrato designa um ser que só existe enquanto outro ser existir. Tá? Professor, não estou entendendo. Calma, já vai entender. Bora pensar aqui nessas 3 primeiras palavras da nossa linha aqui. Mesa, celular e carro. Se você prestar atenção, mesa, celular e carro, tá? Óbvio, são produtos do ser humano. Você não encontra uma mesa na natureza, certo? Não tem uma árvore de celular e nem você pesca carro, né, no Tinga, por exemplo, tá? Você só tem esses elementos, esses seres no mundo porque o homem construiu. Bom, vamos imaginar que eu seja um marceneiro, ok? E eu construo uma mesa belíssima ali, de madeira, tal, um gelinho, linda. Vamos imaginar que assim que eu dei o último retoque na mesa, eu tenha um ataque cardíaco, morro e pronto, morri. Morri naquele momento, terminei a mesa e morri. Quando eu morrer, a mesa vai deixar de existir? Eu deixei de existir, certo? Como um ser humano vivo. Como um corpo material, vamos dizer assim, certo? Não estou mais assim, nessa forma, vamos dizer assim. Ok? Não estou mais no mundo, me apresentando no mundo dessa maneira. Morri. Mas a mesa deixou de existir porque eu morri? Não, né? Então, veja, o que é um substantivo concreto, segundo as classificações atuais? É aquele substantivo que nomeia um ser que não precisa de outro ser para continuar existindo. Então, uma mesa pode durar gerações. Eu fiz a mesa, certo? Aí dei a mesa presente pro meu filho pro meu neto pro meu bisneto, eu morri, e o meu bisneto deu pro meu trineto, certo? Meu tataraneto, sei lá o quê. E aí, e aí vai passando de geração a mesa continua existindo, mesmo que a pessoa que tenha construído a mesa já tenha morrido. Então, veja, uma mesa, um celular, um carro, não são seres, não são coisas que precisam de outro ser para seguir existindo. Uma vez que eles foram montados, uma vez que eles foram construídos, eles vão continuar ali existindo por conta própria. Certo? Isso seria, então, substantivos concretos. Substantivos que nomeiam seres assim. Tá? Por outro lado, amor, esperança, medo, crescimento, adoração. São coisas que, para que você possa conceber a existência delas, né, você precisa de outro ser. Então, vamos imaginar que eu esteja com medo de, sei lá, eu tenho medo de avião, por exemplo. Isso é um medo meu. É só uma suposição, eu não tenho medo de avião. E aí vamos imaginar que eu fique velhinho e tal, e tá, já chega em hora de eu partir, eu morra, né? Morri. Pronto, deixei de existir aqui nesse mundo dessa forma. Beleza. O que vai embora junto comigo? O que deixou de existir no momento em que eu morri? O medo, o meu medo de avião. Entende? Então, só dá para falar de medo de avião se tiver alguém que sinta esse medo. Só dá para falar de esperança se tiver alguém que possa ter esse sentimento de esperança. Só dá para falar de amor se tiver alguém que ame. Só dá para falar de crescimento se tiver alguém que cresça. Só dá para falar de adoração se tiver alguém que esteja adorando, entenderam? Então, são termos que nomeiam sentimentos, ações, atitudes, certo? Que, para que possam existir, necessitam da existência de outro ser. Isso seria, então, um substantivo abstrato. Palavras, substantivos que nomeiam seres assim, certo? Agora, deixa eu te fazer uma observação final, tá? Essa questão de concreto ou abstrato, ela está muito mais ligada a uma questão filosófica do que realmente gramatical, tá? Porque enquanto que é fácil a gente classificar pelos dois critérios, tanto o antigo quanto o mais recente, atual, que mesa, celular e carro são substantivos concretos e amor, esperança, medo, crescimento e adoração são substantivos abstratos, de repente você começa a ter questões filosóficas envolvidas aí, tá? Tanto pelo critério antigo quanto pelo critério novo, por exemplo. Deus, e aí? Deus vai ser um substantivo, Deus com letra maiúscula, vamos dizer assim, o Deus da tradição, da religião judaico-cristã, vamos dizer assim, ok?
que é tomado, né, pela maior parte do Ocidente, né, do mundo ocidental. E aí, Deus é concreto ou abstrato? E aí, a resposta para essa pergunta não vai ser tão simples. Por quê? Porque vai depender da visão de mundo da pessoa, certo? A refeição, a palavra refeição é um substantivo concreto ou abstrato? Vai ter gente que vai dizer que é abstrato, vai ter gente que vai dizer que é concreto. A palavra mão, tá? Olha como isso depende muito da visão de mundo. Há certas tribos, né, indígenas, que quando uma parte do corpo, por exemplo, é cortada fora, aquilo lá não recebe mais o nome que recebia quando ainda estava no corpo. Então, por exemplo, em português talvez não, né? Mas, por exemplo, se alguém precisa amputar a mão amputada vai ser chamada de mão ainda. Está lá numa bandeja, por exemplo, é uma mão. Ah, é uma mão ali, foi amputada. Mas, como ela não está mais fazendo parte do corpo, ela não vai mais ter função no corpo, certas culturas vão olhar para aquilo lá e vão dizer, aquilo lá não é mais uma mão. Aquilo lá é só um corpo morto. Entende? Então, nesse caso, a mão, para poder existir como mão e funcionar como mão, precisa do resto do corpo, entendeu? Então, é uma questão muito filosófica. Essa questão de concreto abstrato é muito mais filosófica do que gramatical, certo? Porque vai envolver as crenças das pessoas, vai envolver a visão de mundo que as pessoas têm, vai envolver os pensamentos, né? Vai envolver as opiniões, as ideologias de muita gente, certo? Então, por exemplo, eu não vou aqui ficar falando, né, daquilo que são as minhas concepções, das minhas crenças, mas penso eu, tá? Por exemplo, que um ateu vai classificar o substantivo Deus como abstrato, certo? Vai nomear um ser que, para ele, não tem tanta relevância porque ele se diz ateu, por exemplo, certo? Então todo mundo que sabe que Deus é abstrato é ateu? Não estou dizendo isso. Estou só falando que percebe como isso é uma coisa muito, muito mais complexa do que parece, realmente, tá? Então, como é que o senhor vai fazer isso na prova, então, professor? Na prova, eu só vou colocar substantivos que não causam esse problema, certo? Que não causam essa dúvida, essa discussão filosófica e toda, se é concreto ou abstrato. Como essas palavras que eu coloquei aqui no slide, né? Mesa, celular, carro, amor, esperança, medo, crescimento e adoração, são palavras que não geram dúvida. Tanto no critério antigo quanto no critério mais atual, vão ser classificadas da mesma maneira. Mesa, celular e carro são concretos. Amor, esperança, medo, crescimento e adoração, por exemplo, são abstratos. Então, você não vai causar essa diferença aí. Ok? Beleza? Alguma dúvida aí? Tá? Então, seguindo aqui, para a gente terminar, nós temos a última classificação, certo? Que é uma classificação isolada, não tem o par para você fazer a contraparte, ou uma coisa ou outra, ok? Que é o substantivo coletivo, certo? Que vai ser usado para designar uma coleção ou um conjunto de seres da mesma espécie, certo? E aqui o nosso material te dá alguns exemplos, ok? De substantivos coletivos, tá? Então, um conjunto de abelhas você vai chamar de enxame, um conjunto de alunos de classe, um conjunto de anjos, uma legião, né? Vários artistas formarão um elenco, tá? Várias aves formarão um bando, vários caminhões formarão uma frota, tá? Vários cães, uma matilha, várias estrelas, uma constelação, várias ilhas, um arquipélago, várias montanhas, uma cordilheira, vários lobos, uma alcateia, certo? Vários índios, uma tribo, vários peixes, um cardume, tá? Várias roupas, uma trouxa, várias uvas, um cacho, e por aí vai, certo? Então, alguns desses são mais conhecidos que outros, né? Cabe aí você conhecê-los, né? E memorizá-los, é uma questão mesmo de memorizar, ok? Voltando lá para o nosso slide, rapidinho, tá? Reforçando aqui aquilo que eu mencionei para vocês, tá? Você não pode misturar a classificação horizontal dentro do nosso esquema. Você pode misturar na vertical. Então, bora pegar aqui, por exemplo, a palavra cacho, certo? Cacho vai ser um substantivo primitivo,
vai ser um substantivo simples, ao mesmo tempo, tá? Será um substantivo comum, será um substantivo concreto e, por último, também entrou aí na última isolada, né? Por ser coletivo, né? Por designar várias uvas juntas, então entrou aí na quinta, que é o coletivo. Então, ao mesmo tempo, a palavra cacho, se referindo a cacho de uva, vai receber essas 5 classificações, certo? Então, você mistura na vertical, na horizontal nunca. E a palavra uva em si, professor? A palavra uva vai ser primitivo, substantivo primitivo, simples, comum e concreto, mas não coletivo, certo? Professor, e a palavra Carlos? A palavra Carlos vai ser um substantivo primitivo, simples, porque só é formado por uma única palavra, próprio agora, certo? Não mais comum, mas próprio, ok? E concreto, porque o Carlos existe, né? Você tá ali, o Carlos é uma pessoa, ok? Tá? Entenderam isso, gente? Então, a classificação você mistura verticalmente, nunca horizontalmente, certo? Espero que você tenha curtido essa aula, espero que tenha sido interessante, tenha sido proveitosa. De repente, aí você aprendeu coisas que você não tinha das quais você não tinha conhecimento antes, né? Nem todo mundo tem, às vezes, essa paciência de ser tão específico com aquilo que significa cada classificação, mas eu creio que isso é algo importante de ser destacado, de ser frisado, tá ok? Então a gente vai encerrando por aqui, eu espero que você deixe aí o seu like, né, se inscreva, e que a gente possa ter outros encontros aí em breve, ok? Um beijo do Magro, te amo vocês, tchau!